E aí pessoal, vamos lá resolver aqui mais uma questão. Bom, nessa questão ele fala: o eixo é apoiado por um mancal de rolamento em A e um mancal axial em B. Bom, veja aqui que ele falou de mancal axial, né? Então, o que é que ele vai ter diferente? No mancal de rolamento, você vai ter apenas uma força na direção vertical, né, radial. Nesse mancal axial, você vai ter também uma força na direção vertical, radial, e vai ter essa força axial, né, ao longo aqui do eixo. Então essa é a diferença entre esses dois mancais. Vamos lá para o restante da questão. Ele fala o que? Determine a força normal, a força de alinhamento e o momento em uma seção que passa A pelo ponto C, que está próximo ao lado direito do mancal em A, e B, né, pelo ponto D, que está próximo ao lado esquerdo da força. Então vamos lá. Bom pessoal, vou só fazer aqui algumas alterações, né? Eu vou trabalhar aqui com Newton, então onde tem aqui Libra, né, vou botar Newton, e onde tem aqui pés eu vou chamar de metro, né? Mas a questão é a mesma, certo? Não vai alterar em nada não. Então vamos lá. A gente tem essa força aqui, que eu vou dizer que é de 2.500 Newton, certo? Eu vou ter essa outra força aqui no valor de 3.000. Agora, gente, eu vou desenhar aqui as minhas reações. Como eu falei, começar um mancal de rolamento vai ter apenas uma força aqui, ó, na direção vertical. Como é o ponto C, eu vou chamar ela de CY, beleza? No ponto B, como falou que é um mancal axial, serão duas reações aqui. Então eu vou ter aqui uma reação aqui em B na direção vertical, que seria radial também, pode ser BY, e vou ter também aqui uma força. Deixa eu só puxar isso aqui para cima. E vou ter também aqui uma força na direção axial, né? Que seria nessa direção aqui horizontal, que eu vou dizer que essa força é Bx. Veja aqui que nós temos um carregamento distribuído, certo? Aí eu representei aqui por essa, como se fossem esses pontos. Então, o que é que a gente vai ter que fazer? Toda vez que a gente tiver um carregamento distribuído, a gente vai ter que substituir esse carregamento por uma única força. É uma equivalência, certo? Eu estou substituindo o carregamento distribuído por apenas essa força aqui resultante, que eu vou chamar aqui de FR, de força resultante. Qual vai ser a intensidade dessa força? Vai ser a área da geometria. Aqui nós temos um retângulo. Então, para calcular que essa força vai ficar o que? Vai ficar 75. Lembrando que eu estou substituindo aqui as unidades. Vou deixar em Newton, em metro. Então vamos lá. Eu tenho a altura da minha geometria, que seria essa altura. Ó. Isso aqui é referente ao valor de 75. Então vai ficar essa altura vezes essa base aqui para cá, que eu vou dizer aqui que é 12 metros. Resolvendo isso aqui, a gente vai ter um valor de força resultante no valor de 900. Então, opa. Então essa força resultante tem intensidade de 900 Newton. Ok, como eu já fiz aqui o diagrama de corpo livre, ou seja, eu representei todas as forças que estão atuando aqui no eixo, vamos agora para o cálculo das reações, né? Calcular as reações em C e B. Então vamos lá, deixei separado aqui. Eu vou calcular aqui o somatório dos momentos em torno do ponto B. Eu fiz isso pelo fato do ponto B ter mais reações, né? Eu tenho uma reação tanto na vertical como na horizontal, apesar de que essa força ela não vai gerar momento, né? Além de estar passando pelo ponto B, ela não tem distância, né? Não tem uma distância na vertical se eu quisesse calcular em relação a outro ponto. Mas você sempre calcula um momento em torno do ponto que tem mais reações. Então vamos lá. Eu calculo o somatório dos momentos. Então essa distância daqui para cá, deixa eu colocar aqui
mais distância, no valor de 6 metros. Tem uma distância daqui para cá também, aqui até o ponto D de 12 metros. Aqui é 2. E lembrando, toda vida que vocês colocarem a força resultante, vocês vão ter que colocar ela, no caso, como aqui é um retângulo, vai ficar na metade do valor, então a distância vai ser 6 metros. Toda vida que tiver um carregamento distribuído e for retangular, vocês vão colocar a força resultante no centroide da figura, que no caso o centroide aqui vai ficar bem no meio, né? Que ao invés de ser 12 vai ficar 6. Certo? Se fosse um triângulo, já seria outro valor. Então, cada geometria, essa força vai estar aplicada no centroide, né, da própria figura. Mas como vocês a gente está trabalhando aqui com retângulo, vai ficar no meio. Então, vai ficar uma distância, como é 12, aí vai ficar 12 dividido por 2, vai ficar 6 metros. Então, a distância daqui para cá é 6, como daqui para cá também vai ser 6. Então, agora vamos lá. A gente pode calcular aqui o nosso momento. Vamos calcular o momento, é o que? A força vezes a distância, no caso perpendicular a essa força, então vai ser a distância daqui até aqui, ó. Se eu fixar esse ponto B e imaginar que essa força está gerando uma tendência de rotação, essa força ela está tendendo, né? Ela gera uma tendência de rotação nesse eixo no sentido horário. Basta fixar esse ponto e imaginar a força aqui, ó, no sentido horário. Vai ficar no sentido horário. Opa. Então vamos lá. Como eu vou adotar aqui anti-horário é positivo, então vai ficar o que? Vai ficar 2.500 Newton vezes a distância, que vai ser 12 mais 2 mais 6. No caso aqui vai dar 20 metros. A minha força resultante também vai ser positiva, já que o somatório em relação a esse ponto ela também vai gerar uma tendência de rotação no sentido anti-horário. Então vai ficar a força vezes a distância, que vai ser o que? 6, que é a distância da força, né, até aqui, mais 2 metros, então vai ficar 8 metros. Essa força também vai gerar um momento, no caso, no sentido anti-horário, então vai ficar positivo, vai ficar mais 13.000 Newton vezes a distância, que no caso vai ser 2 metros. E vamos agora colocar o momento gerado pela reação. Veja que a reação aqui ela tá no sentido contrário das outras forças. Se a gente imaginar aqui, como a gente está calculando o somatório dos momentos em relação a esse ponto, essa força aqui vai gerar uma tendência de rotação nessa direção, né, anti-horário. Deixa eu apagar aqui. Então vamos lá, então vai ser menos, né? No caso, no horário vai ser negativo. Aí vai ser a força CY vezes a distância até o ponto B, né? Que no caso vai ser a distância de 12 mais 2 vai ficar vezes 14 metros. Tudo isso aqui vai ter que ser igual a zero. Com isso a gente já vai determinar a força em CY. O valor da força vai ficar 4.128,57 Newton. Depois que a gente calcular o somatório, no caso aqui dos momentos, vamos calcular agora o somatório das forças verticais, né? Então, o somatório das forças verticais, eu vou analisar aqui, vou começar aqui por essa força. Vou adotar aqui para cima é positivo, como essa força está para baixo vai ficar negativo, então vai ficar menos 2.500 Newton mais CY, está para cima, só que eu vou substituir logo pelo valor, vai ficar mais 1.128 menos 900
menos 3.000 mais BY. Bom, resolvendo isso aqui, a gente vai encontrar aqui um valor de BY de um valor de 2.271,43 Newton. Agora a gente vai fazer o somatório das forças horizontais para determinar essa reação, só que como não tem nenhuma força, então essa força vai acabar sendo zero, né? Se eu for representar aqui, vai ficar da seguinte forma. Vai ficar... Eu vou adotar aqui para a direita é positivo, como botei para a esquerda, então vai ficar menos. Então aqui ficaria menos Bx igual a zero, né? Vai ficar no caso aqui 0 Newton. Calculado as reações, a gente vai para o outro passo, que no caso vai ser substituir as incógnitas pelos respectivos valores. Vamos lá, só preenchendo aqui rápido, 10. Vai ficar 2.500. O valor do CY, que a gente achou que foi no valor de 4.128. O valor aqui de B, que está 3.000. E a força BY, que nós determinamos aqui, ó, embaixo, foi o valor de 2.000. Deixa eu desenhar logo ali. O valor de 2.271. E colocar aqui a força resultante. De 900 Newton. Pronto. Feito isso, agora nós, depois que a gente calcular, no caso, as reações e redesenhar a orientação correta das forças, a gente vai fazer o que agora? A gente vai fazer o cálculo dos esforços internos. E para isso, a gente tem que realizar as seções. Como ele falou aqui na questão, que a seção, aqui ó, a letra A, ó, que a seção que passa pelo ponto C, que está ao lado direito do mancal. Ou seja, com o ponto C, ele vai estar um pouco deslocado aqui à direita do mancal. Ou seja, a força que vai ter aqui vai ser, ela vai entrar no cálculo. Então, quando a gente for realizar a seção, nossa primeira seção, ela vai ser aqui, ó. E essa força vai entrar no cálculo, como eu vou desenhá-la aqui, ó. O valor aqui do C, então 1.128,57 Newton. Bom, o carregamento ele não vai entrar aqui também no cálculo, porque se a gente considerar que o carregamento está aqui em contato, essa distância é tão pequena que é desprezado, né? Mas pode ser desprezado. Então, vai entrar apenas essas forças. Essa força aqui no valor de 2.500 também. Então você tem que se atentar a essa informação quando ele falar aqui que o ponto C está à direita ou à esquerda.
Porque, por exemplo, se esse ponto aqui tivesse à esquerda, então essa força aqui, ó, ela já não iria entrar. Então tem que se atentar a essa informação. Como está à direita, ela vai ficar aqui no desenho. Feito isso, a gente vai agora desenhar os esforços internos. A gente vai ter aqui uma força, que eu vou chamar de NC, certo? Que seria a força normal. A gente vai ter aqui um cisalhamento, que eu vou chamar de VC. E vou ter também aqui o meu momento. São sempre as três reações quando você calcula os esforços internos. Então aqui vai ficar MC. Bom, essa força, vamos lá, essa força normal eu desenhei para a direita, mas ela poderia ser para a esquerda. O que eu tenho que falar aqui para vocês é que vocês não se preocupem com a orientação dela. Porque caso dê negativo, vai indicar apenas que está no sentido contrário, não vai influenciar nos cálculos. Então vamos lá. Vou começar aqui com o somatório aqui das forças verticais. Quem são as forças? Essa força de 2.500, que eu vou dizer que para baixo é negativo, então vai ficar menos 2.500. Mais a reação em C, que foi 4.000. N, menos VC. Tudo isso aqui tem que ser igual a zero. Então o cálculo aqui da minha força de desalhamento vai ficar de 1.628,57 newton. Agora, quando a gente fizer o somatório das forças horizontais, vai ficar NC igual a zero, já que eu não tenho nenhuma carga, então vai ficar 0 newton. E agora, por último, calcular aqui o somatório dos momentos em relação ao ponto C, né? O ponto C está aqui, ó. Vamos lá. Com o momento em relação ao ponto C, a gente fixa o ponto e vai imaginar a rotação. Essa força aqui ela vai tender com que o corpo, a rotação é nesse sentido, ó, sentido horário, ó, ou anti-horário. Então vai ser o que? Vai ser positivo. Vai ficar 2.500 newton vezes a distância, que é 6 metros. Essa força aqui ela vai gerar momento, né? Então não vai entrar. E veja que a gente tem aqui um momento aplicado. Apesar do momento C, a gente está calculando um somatório de momentos em relação ao ponto C, esse MC aqui, no caso é a reação, ela vai entrar também, hein? Apesar de que ela já é um esforço aplicado. Como é momento, newton-metro, né? Apesar de estar no ponto, ele vai entrar no cálculo. E eu desenho aqui que está no sentido, ó, horário. Então vai ficar o que? Menos MC. Tudo isso igual a zero. Passando aqui para o outro lado positivo, vai ficar aqui o momento em MC é 15.000. 15.000 newton. Então pronto, a gente já determinou aqui os esforços internos no ponto C. Agora vamos determinar aqui os esforços internos no ponto D. Já deixei separado aqui a seção. Vou botar aqui para o nosso desenho. Como ele fala aqui que o ponto C está próximo ao lado esquerdo da força, ele está deslocado aqui à esquerda da força. Então, quando você fizer a seção, essa força vai entrar também na sua seção, né? Quando você fizer aqui, ó, como ele está à esquerda, vai sobrar aqui esse valor aqui de 3.000. Gente, só lembrando, eu peguei aqui a seção para direita porque tem menos reações, né? Então acaba sendo mais rápido e mais fácil do que eu pegar esse outro lado aqui. Da mesma forma que eu fiz com o ponto C, eu peguei aqui do lado esquerdo por ter menos forças, né? Então vocês façam isso também. Tornando para cá, tem essa força aqui também da reação, que é 2.271,43 newton. Vamos lá, o somatório aqui das forças
verticais, eu vou ter essa força negativa que está para baixo, e eu vou dizer que para cima é positivo. Essa força aqui para cima vai ficar mais. A unidade é Newton, também não esqueçam. E você tem que colocar aqui também as reações, né? Deixa eu colocar aqui de outra cor, tá de azul. A gente tem aqui a reação normal, que é ND. A gente vai ter um anti-cisalhamento, que é VD. E vamos ter também aqui o momento, né? MD. Como a força aqui está para cima, que vai ficar positivo, mais VD igual a 0. Resolvendo isso aqui, a minha força de cisalhamento vai ser 728,57 Newton. No desenho, como aqui não vai ter força na horizontal, porque essa reação aqui em B, eu vou desenhar aqui, como ela é 0, ela existe, mas vai ser 0, então a minha normal aqui vai ser 0. Vou apagar isso aqui, não ficou legal não. Bom, por último, calcular aqui o somatório dos momentos em relação ao ponto D. A gente tem essa força aqui. O ponto D está aqui, ele está fixo. Essa força aqui, ela vai gerar uma tendência de rotação, ó, no sentido anti-horário. Então vai ser positivo. Então quando for vir para cá, vai ficar positivo, né? Aí é a força Newton vezes a distância. Essa força ela não vai entrar no cálculo, porque ela tá, apesar do ponto estar um pouquinho à esquerda, como essa distância aqui é tão pequena, o momento dela é desprezado, então não vai entrar. E a gente vai colocar também o momento, porque sempre que tiver um momento aplicado, ele vai sempre entrar aqui. Apesar de o momento ser aplicado no ponto, ele vai entrar também. Como eu desenho aqui no sentido horário, então aqui vai ficar negativo. Isso aqui igual a 0. Vou passar isso aqui para o outro lado positivo. Vai ficar aqui o meu momento aqui de a reação. Vai ficar 4.542,86 Nm. Bom, então a gente calculou todos os fós internos, tanto no ponto C como no ponto D, como ele pediu. E é isso, pessoal, a questão não é uma questão difícil. Então é bom vocês tentarem refazer aqui esse passo a passo aqui para fixar o conteúdo aí. Então valeu aí, pessoal, obrigado aí por assistir.